Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 24 do Colégio Naval de 1991. Considere as 4 sentenças abaixo e queremos encontrar quais delas são verdadeiras. Perceba que com relação aos itens 1 e 2, todos esses números são potências de 2. O 4 é potência de 2, o 8, o 1024, o 64, o 512, o 128, né? A gente vai fatorar o 1024, né? Fatorando o 1024, o que nós obtemos? 1024 dividido por 2 dá 512. 512 dividido por 2 dá 256. 256 dividido por 2 dá 128. 128 dividido por 2 dá 64. 64 por 2 dá 32. 32 por 2 dá 16. 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 2 por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá igual a 1. Então perceba que 1024 é 2 elevado em que potência? Potência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 512, portanto, vai ser 2 elevado na potência 9. O 256, 2 elevado na oitava. 128, 2 elevado na sétima. 64, 2 elevado na sexta potência. E assim por diante. Então, olha só. Vamos trabalhar com este número daqui, ó, o 4 elevado na 8 ao cubo. Então, eu vou repetir o número 4 e esse 8 eu vou escrever assim, ó, como 2 ao cubo. Este 8 aqui eu escrevi como 2 ao cubo. Só que o 8 tem uma potência, tem um expoente 3, ó. Então, esse 2 ao cubo a gente vai elevar ao cubo, né? E agora, vamos olhar apenas para este número, né, esse expoente. Vamos repetir aqui o 4. E usando a propriedade da potenciação, 2 ao cubo elevado ao cubo, a gente mantém a base que é 2 e multiplica os expoentes. 3 vezes 3 é igual a 9. E agora a gente tem 4 elevado nesse expoente aqui, 2 elevado na 9. Só que o 4, este 4 aqui, ele é 2 ao quadrado. Então, o 2 ao quadrado está sendo elevado na 2 elevado na 9. E agora perceba que nós temos um 2 e ele está sendo elevado ao quadrado e tudo isso está sendo elevado na 2 elevado na 9. A gente vai usar uma das propriedades da potenciação. A gente vai manter a base que é 2 e multiplicar os expoentes. Esse expoente aqui multiplicado por esse, né? 2 vezes 2 elevado na 9. Acabamos de usar uma das propriedades da potenciação em que a gente pode multiplicar estes expoentes. E agora, esse 2 aqui, ó, esse expoente, a gente pode escrever ele assim, ó, como 2 elevado na 1. Então fica 2 elevado na 1 vezes 2 elevado na 9. E agora, olhando apenas para este número, nós podemos usar uma propriedade da potenciação. Então eu vou repetir esse 2, vou colocar aqui, ó. E com relação a este produto desses dois números, a gente mantém a base que é 2, ó. O 2 está aqui, 2 aqui, 2 é base, e somamos os expoentes. 1 mais 9, ou seja, 2 elevado na 2 elevado na 10. Né? Esse 2 aqui está sendo elevado na potência 2 elevado na 10. Mas como a gente viu aqui, o 1024 é 2 elevado na 10. Então, este número é igual a 2 elevado na 1024. Então, o item 1, que é este item aqui, ele está correto, né? O item 1, ele está correto. Vamos agora analisar o item 2. O que nos diz o item 2? A raiz quarta de 64 é igual à raiz sexta de 512, que é menor do que a raiz cúbica de 128. Será que isso é verdade? Vamos primeiro analisar se isso daqui de fato é igual a isso. Então, vou colocar aqui no quadro. Raiz quarta de 64. Isso daqui é igual a quanto? Bom, a gente viu aqui, ó, que o 64, ó,
o 64, ele é 2 elevado na sexta potência, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado na sexta potência, que é o 64. Então vamos colocar aqui 2 elevado na sexta potência. Isso vai ser igual a quanto? Usando a propriedade da radiciação, isso é 2 elevado na 6 dividido por 4. Esse 6 aqui dividido por esse 4. Agora, o 6 pode ser escrito como 3 vezes 2. O 4 pode ser escrito como 2 vezes 2. Daí a gente cancela um 2 com 2, sobra só o 3 dividido por 2. Então 6 dividido por 4 é a mesma coisa que 3 dividido por 2. E isso é, portanto, o raiz quarta de 64. Agora, quanto que vale a raiz sexta de 512? Ó. O 512 está aqui, ó. Ele é 2 elevado na 9. Existem 9 números 2 aqui. Então, vamos colocar assim, ó. O 512 é 2 elevado na 9. E agora, usando mais uma vez a propriedade da radiciação, isso é 2 elevado na 9 dividido por 6. Agora, o 9 pode ser escrito como 3 vezes 3. O 6 pode ser escrito como 3 vezes 2. Cancelando esse 3 com esse 3, sobra só 3 dividido por 2. Então, 9 dividido por 6 é 3 dividido por 2. E, portanto, a raiz sexta de 512 é 2 elevado na 3 dividido por 2. E perceba que, portanto, raiz quarta de 64 é a mesma coisa que raiz sexta de 512. Ambos esses números são iguais a 2 elevado na 3 sobre 2, que é a mesma coisa, ó, que a raiz quadrada de 2 ao cubo. Né? Isso aqui é a raiz quadrada, ó, de 2 ao cubo. O 2 ao cubo pode ser escrito como 4 vezes 2, né? Porque o 8, que é o 2 ao cubo, é 4 vezes 2. Então, raiz de 4 é 2, ou seja, raiz quadrada de 2 ao cubo é 2 raiz de 2. Isso tudo, ó, é 2 raiz de 2. Né? Porque o 2 ao cubo é 4 vezes 2, raiz quadrada de 4 é 2, sobra um 2 dentro da raiz. Então, o item 2 está quase certo. Essa primeira parte aqui, ó, está correta. Vamos analisar se esta igualdade aqui ela se verifica, ou melhor, se essa desigualdade ela se verifica. Então perceba o seguinte, ó, que o 128, né, vamos escrever aqui, portanto, ó, raiz cúbica de 128 vai ser igual a quanto? Bom, o 128 está aqui, ó. Ele é 2 elevado na sétima potência. Então vamos colocar aqui o 128 é 2 elevado na sétima potência. Daí, usando a propriedade da radiciação, isso nos dá 2 elevado na 7 dividido por 3. Então, a gente precisa comparar o 2 elevado na 3 sobre 2 com o 2 elevado na 7 sobre 3. A gente quer provar ou desprovar, né, que esse número daqui, ó, que é o 2 elevado na 3 sobre 2, então vamos colocar aqui. Será que o 2 elevado na 3 sobre 2, ele é menor do que o 2 elevado na 7 dividido por 3? Será que esta desigualdade aqui ela é verdadeira? Bom, para a gente analisar se essa desigualdade é verdadeira, basta a gente analisar se o 3 sobre 2 ele é menor do que o 7 sobre 3. A gente pode cancelar esse 2 com esse 2 aqui. Por que a gente poderia, em certo sentido, cancelar esse 2 com esse 2, né? E somente provar que 3 sobre 2 é menor do que 7 sobre 3. Porque a função 2 elevado na x, ela é uma função crescente. Então, se 2 elevado na x é uma função crescente, e se esse número daqui for menor de fato que esse, então este número daqui vai ser menor do que esse, né? Se esse número daqui ele for menor do que esse, então 3 sobre 2 vai ser menor do que 7 sobre 3, porque a função 2 elevado na x, ela é uma função crescente. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos tentar justificar por que o 3 sobre 2 é menor do que o 7 sobre 3, né? Por que isso daqui é verdade? Bom, como que a gente faz para analisar se essa desigualdade aqui ela é verdadeira? A gente multiplica cruzado. Multiplica o 3 por 3, ó,
multiplico 7 por 2, né? A gente faz 3 vezes 3 dá 9, né? Mantém o sinal da desigualdade, 2 vezes 7 dá 14. E, de fato, 9 é menor do que 14. Se 9 é menor do que 14, então isso daqui é verdade. E como a função 2 elevado na x é crescente, então isso daqui é verdade. Logo, o item 02, ele está correto. Vamos agora analisar o item 03. Queremos verificar se a raiz quadrada de 25 mais a raiz quadrada de 56 é igual a 9. Né? A gente quer analisar se raiz quadrada de 25 mais a raiz quadrada de 56, isso daqui é igual a 9. Então perceba que a raiz quadrada de 25 é 5, né? Será que 5 mais raiz quadrada de 56, isso daqui é igual a 9? Ou seja, será que se a gente passar o 5 para cá, nós vamos obter raiz quadrada de 56 igual a 4? Será que raiz quadrada de 56 é igual a 4? Né? Perceba que 9 menos 5 é igual a 4. Isso daqui não é verdade, né? Porque para a gente analisar se isso daqui é verdade, bastaria a gente elevar ao quadrado, né? Essas duas quantidades. A gente teria 56, né, igual a 16. Mas a gente percebe que 56 é diferente, né? Portanto, de 56. E perceba que a raiz de um número para dar 4, esse número daqui só poderia ser o 16. Né? Então, o item 3, ele está incorreto. Né? Uma outra maneira de a gente ver isso, ó, quando a gente chegar aqui, ó, na raiz quadrada de 56 e do lado direito 4, a gente pode escrever o 4 como raiz quadrada de 16. E a função raiz quadrada, ela é uma função injetiva, ela é uma função assim, ó, ela é uma função injetiva. Então, se raiz de um número, né, se raiz de x é igual a raiz de y, então x tem que ser igual a y. Como raiz quadrada de 56 supostamente seria igual a raiz quadrada de 16, então a gente teria que extrair a partir daqui que 56 é igual a 16, porque a função é raiz de x, né, ela é uma função injetiva, né, mas este argumento aqui ele já é suficiente. Portanto, o item 3 ele está incorreto. Vamos agora para o item 4. O item 4 está nos dizendo que a raiz quadrada de a elevado na quarta potência mais b elevado na quarta potência é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Bom, isso daqui é falso. Ele está querendo dizer que isso daqui é verdadeiro para quaisquer a e b pertencentes aos reais. Será que isso daqui é verdadeiro para quaisquer a e b pertencentes aos reais? Não, né? Por exemplo, se a gente pegar a igual a 2 e b igual a 2, o que acontece se nós pegarmos esses dois números? Ó? Perceba que para a igual a 2 e b igual a 2, como que fica esta parte aqui? Ó? Vai ficar a raiz quadrada de 2 elevado na quarta potência mais 2 elevado na quarta potência. Isso aqui é igual, 2 elevado na quarta potência é 16, né? Então fica 16 mais 16 dentro da raiz. Isso nos dá a raiz quadrada de 2 vezes 16. Mais a raiz quadrada de 16 é 4. Então tudo isso fica igual a 4 raiz de 2. E do lado direito, né, nós temos 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso é 4 mais 4, que é igual a 8. 8, ele é diferente de 4 raiz de 2, justamente porque o 4 raiz de 2 é um número irracional, né? Então, 8, ele é diferente de 4 raiz de 2, né? Se você também poderia fazer assim, né? Você poderia supor que 8 é igual a 4 raiz de 2, elevar ao quadrado, ó, então vai ficar 64 igual a 16 vezes 2. 64 não é igual a 32. Tudo isso aqui, ó, é diferente. Os itens 1 e 2 são verdadeiros e os itens 3 e 4 eles são falsos, e a nossa resposta verdadeira vai ser a letra C. Né? 1 e 2 são verdadeiros. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.